Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo no livro de Jó, os capítulos 12 ao 15. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 12. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam de paz, e os que provocam a Deus estão seguros. E tem punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, e até os peixes do mar te contarão. Qual dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, tá vendo, irmãos? Aqui veja só que esse termo gênero humano, gênero só existe que é o gênero humano. Agora, dentro do gênero humano existe macho e fêmea, ou homem e mulher, né? E aí as pessoas ficam discutindo sobre questão de ideologia de gênero, né? Paciência. Seguindo aqui a nossa leitura. Porventura o ouvido não submete à prova das palavras, como o paladar à prova das comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força, e ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se retificará, lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz. Os conselheiros levam os despojos dos seus cargos, e os juízes os faz desvarar. Dissolve-se a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes levam os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Vamos virar a página aqui. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento dos anciãos. Lança o desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Traz à luz a densa escuridade, ou seja, Deus revela até aquilo que está em trevas, né? Multiplica-se as nações e faz perecer, e dispersa o povo que congrega. Tira o entendimento dos príncipes do povo da terra, e faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, né? Que nós já falamos o significado da apalpadelas lá no primeiro vídeo de Jó, tá? Confira lá, para você ver o vídeo, tá bom? Para você não pular, caso você não viu o primeiro livro de Jó, a primeira leitura de Jó, confere lá. Nas trevas anda as apalpadelas, sem terem luz, e faz cambalear como ébrios. Agora o capítulo de número 13. Eis que tudo isso vi dos meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade como mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasses de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidades em favor de Deus, e ao seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-eia bom se vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbadamente vos repreenderá
e em oculto fostes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, e os vossos baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne e os meus dentes, e porei a minha vida na sua mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dais ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e me renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me esconderei no teu rosto. Alivia tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás uma palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, ou como uma roupa que é comida pela traça. Agora o capítulo de número 14, ainda sobre as reflexões de Jó. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, e sobre tal homem abre os olhos e faz entrar comigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias são contados contigo, e contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até como o jornaleiro que tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago ele epavora, e no rio se esgota e se seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me cobriste da sepultura, e que me ocultastes até a tua ira que se fosse, e se pusesse um prazo, e depois te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto a minha iniquidade. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra. Assim destróis a esperança dos homens, tu prevaleces para sempre contra eles, e ele passa. Mudas-lhe o semblante, e despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe, são humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só o seu respeito sofre a alma. Jó aqui, meus irmãos, estava num estado de desespero tão grande, que é a questão, um texto bem conhecido, que é a questão da árvore cortada, né? Que ainda que ela seja cortada, ela brotará novamente, né? Até para a árvore cortada há esperança, mas Jó, ele se via numa condição de sem esperança. Até a árvore poderia se renovar, mas o homem, o ser humano, ele diz que não poderia ser renovado, tá? Tal era a desesperança de Jó nesse sentido aqui. Então observe essas coisas que é muito interessante, tá? Agora o capítulo 15, para a gente fechar a nossa leitura de hoje. Agora é Elifas que fala. Então respondeu Elifas, o temanita: porventura dará o sábio em resposta à ciência do vento? E enchear-se-á a si mesmo de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada se aproveita?
tornas em vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste primeiro antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu, que nós não saibamos? Que entendes, que não haja em nós? Também há entre os encanecidos e idosos, muitos mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os olhos para voltares contra Deus no teu furor e deixares sair tais palavras de sua boca? Quem é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto ao menos o homem que é abominável e corrupto, e que bebe da iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e contarei. O que os sábios anunciaram, que ouviram dos seus pais e não ocultaram, os quais somente se deram à terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos em que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim o espera a espada. Por pão anda vagueando, dizendo: onde está? Quem sabe o dia das trevas? Ele está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. E assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto da sua gordura e criou enxúndia. Vou colocar essa palavra aí, enxúndia nas ilhargas. Olha que palavras, irmãos. Por isso que eu recomendo, às vezes, você comparar versões, por exemplo, com a nova tradução da linguagem de hoje, a NVI, a Bíblia Viva, tá? Duas palavras aqui que eu vou colocar aí, tá? A legenda delas aí, tá? Glossário aí. Enxúndia nas ilhargas, né? Vamos entender isso aí. Habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazer montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, e nem se estenderão seus bens para a terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará, e os seus renovos, e pelo assopro da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concede a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Então, irmãos, aqui a gente vai ver aqui o lamento de Jó, tá? Tanto nos capítulos 12, como no capítulo 13 e no capítulo 14. Jó tentando entender toda essa calamidade que aconteceu contra ele, tá? E fazendo muitas reflexões acerca disso, reflexões sinceras, vamos dizer assim. E no capítulo 15, para fechar a nossa leitura de hoje, Elifas, ele acusa Jó de impiedade. Então ele fala aqui a respeito dos ímpios e como Deus trata os ímpios, né? Tá certo, só que não era o caso de Jó, e esse foi o erro de Elifas, como também dos demais amigos de Jó. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.